O Ministério Público de Minas Gerais pretende concluir uma negociação entre 8 prefeituras, 10 empresas mineradoras, o governo do estado mais a União, tentando viabilizar a construção de uma sonhada via alternativa para desviar a circulação de 1.500 carretas de minério que trafegam diariamente num dos trechos mais perigosos da BR-040, que é entre Belo Horizonte e Conselheiro Lafayette. Até que enfim, né, Kertzmann, alguém vai fazer alguma coisa, porque a gente está cansado de ver acidente, a gente está cansado de ver mortes e ninguém tomava nenhum caminho para solucionar esse problema. Ô Paulo, até que enfim não, né? Vamos devagar porque o andor costuma ser de barro. Apesar de que, porque o santo, vamos devagar com o andor porque o santo costuma ser de barro. Mas dessa vez a gente tem motivos, Paulo, para poder ter um pouco mais de esperança. Porque o Compor, né, que é esse órgão do Ministério Público de Minas Gerais, criado pelo Dr. Jarbas, o procurador-geral, ele está na parada, Paulo. E o Compor ele tem um histórico muito positivo na resolução dos problemas. Cerca de 70% a menos em tempo gasto para a resolução de determinados conflitos. Ô, Paulo, o que me deixa um pouco desconfiado é porque pouca gente sabe, mas em 2012, tá? Há bastante tempo, houve um acordo entre as mineradoras com a presença, inclusive, do Ministério Público, com a anuência do Ministério Público, e que previa que essas mineradoras, especificamente a Vale, ela assumiu para si a responsabilidade de elaborar um projeto e construir essa via paralela que o pessoal está desenhando agora e que parece que finalmente vai sair. Ou seja, já há 10, 11 anos, isso aí foi acordado lá atrás, mas não foi cumprido. São cerca de 160 mortes por ano desde 2020, né? Fora a quantidade de acidentes que acabam interrompendo a via nos dois sentidos, causando congestionamentos de 8, 10, 12, 15 horas. Isso é muito frequente lá. Vamos torcer para que dessa vez a coisa saia. São 8 prefeitos, né, que estão nisso tudo aí, são 10 mineradoras, repito, com a anuência do Compor, que é um órgão muito efetivo. Eu tô esperançoso, mas eu prefiro aguardar antes de abrir a champanhe e comemorar. Luiz, outro dia na 040 eu fiquei parado 3 horas e 40 minutos na 040 para chegar de Conselheiro Lafayette a Belo Horizonte. Um acidente que foi um acidente grave, mas que não teve proporções para fatalidades, para mortes, mas que paralisou a rodovia. E aí eu percebi que ninguém faz nada. Só vai chegando gente. Chega bombeiro, chega via 040, chega não sei mais quem, ambulância, mas ninguém faz nada. Fica lá a carreta parada, os envolvidos, é um negócio absurdo isso. A gente sempre fala disso aqui, né, Paulo? Falta inteligência, falta boa vontade, falta iniciativa, falta estratégia, principalmente, falta investimento, falta tudo, né? Talvez faltasse, né, uma cabeça pensante, um órgão de iniciativa real para pegar todo mundo, botar à mesa, sentar um de frente para o outro, falar o que vocês precisam para ajudar o Estado, o país a resolver alguns dos seus problemas crônicos, né? Às vezes é isso que vai acontecer. A esperança precisa ser essa, porque a esperança de que poder público tome alguma iniciativa por conta própria não vai tomar. O DENIT não vai tomar essa iniciativa, porque vai dizer que tem não sei quantos milhões de quilômetros de rodovia para tomar conta e que não pode focar em 65 quilômetros, como é o caso desse trecho. Acho que é 65, né? Desse trecho mais perigoso aí que querem desafogar. Agora, são lá 65 quilômetros, 85, não... sei lá, estava aí na pauta em algum lugar. São 54 quilômetros, Luiz. 54. Então, são 54 quilômetros que passam 1.500 carretas todo dia. Então, enfim, a quem interessa, que são as mineradoras, os municípios mineradores estão enterrando gente todo dia, que estão com hospitais super atolados de atendimento por causa de acidentes, pequenos, médios e grandes. Esses entes aí que têm mais interesse... Bom, sentar, vão conversar e tomara que realmente a mediação funcione para alguma coisa. Queria saber que dia que esse negócio órgão aí vai começar a tentar negociar a melhora do metrô de BH ou do Rodoanel aí de BH. Pode ser também que entre nessa discussão. Mas o mais interessante eu conheço bem esse caminho alternativo, que é você passando ali pelas cidades que ficam na margem direita, indo para o Rio de Janeiro, na margem direita da BR-040. E para quem não conhece aquela região, ali tem um ramal ferroviário desativado.
inclusive com túneis que as pessoas passam caminhando, de cavalo, de moto. Tem um ramal ferroviário desativado. Não seria a hora, Kertzmann, da gente discutir, por exemplo, a implantação de uma ferrovia que é mais moderna, que é muito mais interessante, que é um modal mais seguro, que tem exclusividade de tráfego? Você não seria mais interessante falar nisso? Ô, Paulo, mas aí você está querendo ser otimista demais, né? Até parece que você não vive no país. Os caras não dão conta de fazer um simples trevo naquela rodovia. A gente debateu sobre isso outro dia, no Trevo de Moeda, que você também conhece muito bem. Aquilo ali é palco de acidentes pavorosos. Regularmente isso acontece por lá. Os caras não conseguem dar conta de um trevo. Você está querendo exigir deles um projeto, a confecção de uma rodovia. Paulo, é óbvio que esse seria o melhor caminho. É assim que ocorre nos países mais desenvolvidos, e não é de hoje não, Paulo. Isso ocorre há pelo menos 200 anos, né? As rodovias americanas, as ferrovias americanas, elas têm mais de um século de existência. Boa parte da Europa também, que é rasgada por rodovias, também são são ferrovias centenárias. Isso é histórico. A questão no Brasil, Paulo, para ferrovias, o que dificulta, primeiro, em algumas regiões, é o relevo. E aqui em Minas mesmo a gente tem regiões muito montanhosas, isso acaba ocasionando custos muito altos, né? Não que sejam obras impossíveis. Você pega, eu falei da Europa agora, você pega Alpes suíços, por exemplo, ou regiões de montanhas muito grandes, de cadeias de montanhas, e você tem estradas de ferro por lá. Mas lá os caras têm dinheiro, aqui a gente não tem. O que eu acho que é o grande problema das questões das ferrovias daqui, Paulo, e é só o machismo, aqui não vai nenhum tipo de conceito técnico, eu não tenho o menor conhecimento disso. Eu acho que passa muito, Paulo, por essas questões de dificuldades, principalmente de âmbito ambiental. Que a gente tem por aqui. Às vezes a gente vê situações como ocorridas. Eu morava em São Paulo, na época que o prefeito ainda, José Serra, antes de ser governador, ele estava tentando costurar em nível estadual aquele rodoanel de São Paulo, que finalmente ficou pronto. Aquilo ali é uma obra importantíssima. E eu me lembro o quanto ele penava, Paulo, acredite se quiser, com, entre aspas, tribos indígenas que estavam a cerca de, 10, 15 quilômetros do trecho onde iria passar esse rodoanel. E não era uma tribo, Paulo, eram 10, 12, 15 membros descendentes de indígenas que moravam em casas, tinham televisão, utilizavam aparelhos de celular. Não era uma cultura indígena que essa rodovia, esse rodoanel, pudesse levar algum tipo de risco. Então, eu acho que passa muito por isso. A gente cria tanta dificuldade que acaba não saindo nada. O Kertzmann, Luiz, tocou num assunto que é um assunto que sempre nos incomoda, que é o fato de que existe uma política ambiental. Claro, ninguém aqui vai dizer que não se deva cumprir políticas ambientais. Desenvolvimento sustentável talvez seja a pauta mais interessante. Mas existe um rigor ambiental. Eu acho que até a gente que ganha com esse rigor, que explora esse rigor, estou sendo delicado para falar isso, gente que mete a mão porque recebe dinheiro de fora para ficar defendendo pautas ambientais não muito sólidas, isso atrasa demais todas as discussões, Luiz. Eu tenho visto discussões que ficam paralisadas por conta de picuinhas ambientais. Não tem jeito de ser diferente, Paulo, num país que você não tem um arcabouço, né, de leis ambientais seguras, né? Os juizados decidem cada um do seu jeito. A tal da insegurança jurídica, a falta de critérios políticos misturados com critérios técnicos. Aí não tem jeito mesmo. Aí tudo que acontecer vai parecer picuinha. Você não tem um lugar onde tem uma cartilhinha certinha que fala o que você precisa para cumprir as demandas ambientais que são colocadas para tal tipo de empreendimento, para tal tipo de clima, para tal tipo de relevo. Nós não temos isso. Nós temos um monte de lei que são feitas, todas elas são feitas ao sabor do vento, ao sabor da situação, né, da circunstância, são todas circunstanciais e nenhuma delas a gente consegue levar a sério, porque o cara cumpre a lei quando chega numa barra de um tribunal, o juiz muda uma decisão sem levar em conta o conteúdo da lei. Aí nós vamos ficar dando essa volta o resto da vida sem chegar a lugar nenhum, até que alguém bata na mesa e faça alguma coisa diferente. Deixa eu lembrar do negócio aqui, você falou da questão das ferrovias. Sim. O governo federal está prometendo o Plano Nacional das Ferrovias para esse ano, né? Tá prometendo um planejamento. Lula fez uma declaração, um discurso, não tem muito tempo, acho que foi
já no segundo semestre do ano passado, cobrando de empresários do setor de siderurgia que invistam em ferrovias. E aí ele lembrou e falou, o Brasil não produz mais dormentes, não produz mais trilhos. Aí ele lembrou que no governo dele, o primeiro governo dele, o Brasil criou uma fábrica de dormentes e era o maior fabricante de dormentes do mundo. Criou isso para abastecer as obras da Transnordestina, que era uma obra grande, de 1.000 e tantos quilômetros de ferrovia que iam ligar alguns estados do Nordeste aos portos do Nordeste. Iniciativa sensacional, desafogar as rodovias, diminuir bruscamente a emissão de gases do efeito estufa. Só que essa obra nunca aconteceu. Nunca saiu do papel. O governo federal, na época do governo Lula, enfiou 6 bilhões de reais nessa obra, que era para ter sido suficiente para concluir os 1.000 e tantos quilômetros, 1.600 quilômetros de ferrovia, e esse dinheiro não deu para concluir a metade. E ficou. Do jeito que a Transnordestina começou, ela ficou. Está lá pela metade, abandonada, com metade dos trilhos prontos, não transporta absolutamente nada, e a gente tem o presidente falando que é uma grande vantagem que ele fez há 15 anos atrás começar uma obra sem fim. Estava dentro do PAC naquela época, e vai entrar no PAC de novo agora para consumir mais 7 bilhões de reais, e eu estou dizendo para você, duvido que vai ser concluída. E eu confirmo para você, eu duvido que vá ser concluída. A Transnordestina é mais um escândalo brasileiro desses governos do PT. Mais um escândalo desses governos. Diga, Ricardo. Não, eu ia complementar a fala do Luiz. O presidente Lula, ele é um falastrão. A gente sabe que ele é um falastrão. Quem não se lembra dos estaleiros, Paulo? A indústria naval do Brasil. Lembra das empresas que investiram nos estaleiros? Outro dia eu vi uma entrevista, uma apresentação do CEO da Gerdau. Ele estava dizendo o quanto a Gerdau, quantos milhões de dólares a Gerdau investiu na construção de plantas para poder fazer aço para navio. Cadê os estaleiros brasileiros? Isso é um falastrão. É um falastrão, e quando você vê, por exemplo, as perspectivas de investimento, que a Gerdau, por exemplo, você está falando do Gustavo Werneck, o CEO da Gerdau, que é uma pessoa que tem uma visão ambiental, uma visão de negócios privilegiada. Eu já tive o prazer de conversar com ele algumas vezes sobre isso. Quanto que a iniciativa privada está disposta a pensar nesses assuntos e quanto o governo não quer sequer discutir isso. Ainda criminaliza as ações da iniciativa privada.